Atenção. 3, 2, 1, no ar. Olá! Aqui estamos mais uma vez com o nosso programa Alinhando os Ponteiros, com o convite do Senhor, com o convite para você conhecer mais a Palavra de Deus, você abrir as Escrituras, ler conosco, marcar na sua Bíblia estes textos tão preciosos, em que o Senhor nos faz convites tão maravilhosos. Ele nos convida para uma vida abundante, Ele nos convida para uma vida vitoriosa, Ele nos convida a andar com Ele. No programa de hoje, conversaremos sobre o convite de Jesus para andar sobre as águas. Como assim? Andar sobre as águas? Impossível! A gente vai afundar. Vamos ver este convite? Vamos ver o que o Senhor fala ao nosso coração através deste convite? Então, deixe o seu coração aberto para o Espírito Santo falar com você. Ele é maravilhoso e vai te falar, te transformar e te fazer andar sobre as águas. O programa Alinhando os Ponteiros já começou. Muito bem, o Senhor nos traz convites tão especiais, convites para a sua mesa, convites para a sua casa, convites para entrar pela porta estreita, para andar no caminho estreito, o convite do Senhor para tomarmos o seu jugo, para andarmos junto com Ele na nossa vida. São convites que eu posso aceitar ou rejeitar. Eu posso aceitar e desfrutar de tudo que Ele tem para mim, ou eu posso dar uma desculpa esfarrapada, dar uma desculpa qualquer e dizer em outras palavras, não quero saber de você, não quero o seu convite, não me interessa o teu convite, e arcar com as consequências desta rejeição. Bem, vamos ver como pode ser enfrentada uma tempestade sem Jesus. Vamos ver como que a tempestade vem sobre as nossas vidas, sobre todos, e como pode ser enfrentada. Abra sua Bíblia em Mateus 14, de 22 a 27. Está escrito assim: Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte, a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele, só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram, é um fantasma! E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse, tende bom ânimo, sou eu, não temais. Bem, esta história se passa dentro de um contexto muito especial. João Batista havia sido morto. João Batista fora decapitado pelo rei Herodes, lá na prisão, lá em Cesareia. João pregava no deserto, João batizou Jesus, João anunciou à sua geração que Jesus era o Messias. João Batista apontou para Jesus dizendo, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele disse, eu não sou o Cristo, é o que vem depois de mim, é o que vem logo em seguida. Eu não sou digno de desatar as correias de suas sandálias, de ser um escravo dele, para servi-lo. Eu vos batizo com água, ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. É ele, é o Cordeiro de Deus, ele já existia antes de mim. Ele é o Messias, Deus conosco, Yeshua de Nazaré. João foi preso,
pouco tempo depois de batizar Jesus. Foi preso em Cesareia, porque ele apontava para o rei Herodes e dizia: você está em pecado, porque está vivendo com esta mulher, ela é sua cunhada, ela é a esposa do seu irmão, e você não poderia estar com ela. E Herodias, a mulher, ficava com muita raiva de João e conseguiu que ele fosse morto, decapitado na prisão. Bem, Jesus soube da notícia. A notícia chegou para o Senhor: João foi morto na prisão. Jesus queria ficar um pouquinho a sós. Jesus queria falar com o Pai. Jesus sabia que João foi decapitado e logo chegaria a vez de Jesus. Logo chegaria o momento em que ele teria de ir para a cruz. Jesus queria um momento de estar a sós com Deus, momento do luto. João era primo de Jesus, João era chegado, João anunciou Jesus. E então, Jesus quer se retirar para orar. Mas quando ele fala com os discípulos: olha, nós vamos passar para o outro lado, nós vamos descansar um pouco, vamos ficar um pouco a sós. A multidão viu Jesus no barco e correu na frente. Quando Jesus chegou do outro lado, a multidão já estava lá. E a multidão não deu tempo de Jesus ficar a sós com o Pai. E a multidão veio pedindo: Senhor, me cura, cura esta pessoa, cura aquela, abre os olhos a este cego, cura este aleijado. Jesus! E Jesus não olhou para o seu luto, Jesus olhou para a multidão e teve compaixão. E Jesus então curou todo mundo, estendeu a mão, abençoou, atendeu um por um. Quando ele terminou de atender a toda a multidão, a tarde já estava chegando, o dia declinando, e Jesus disse para os discípulos: podem ir na minha frente, tomem o barco, vão na minha frente, eu vou ficar um pouco a sós com o Pai. Eu quero orar um pouquinho. Vão, tomem o barco e sigam. E Jesus foi para um monte, e Jesus esteve ali orando. Aquela noite, o Senhor ali estava derramando o coração diante do Pai. Com a morte de João Batista, ele tinha tantas coisas para falar ao seu Pai. E então, Jesus termina sua oração e vê os discípulos lá no meio do mar, lutando contra as ondas. O vento era contrário, o barco balançava, corria grande perigo. E Jesus, apesar deles deixarem um barquinho para Jesus ir no barquinho, um bote, Jesus foi andando sobre o mar. Jesus foi andando sobre as águas, porque para Jesus não há impossíveis. Ele é o dono da natureza, Ele é o dono das leis da física, da química. Ele é o dono, Ele é o Senhor. E toda a criação lhe obedece. Jesus, o Filho de Deus, o Criador, no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus e todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Jesus, o Verbo de Deus. Ele podia andar sobre as águas. Para o nosso Deus não existem impossíveis. Os impossíveis são todos aqueles que ferem as leis da natureza, as leis da física, da química, da biologia, da matemática. Mas o Senhor está acima das leis que Ele próprio criou. Não há impossíveis para Ele. E então, Jesus vai encontrar-se com os discípulos. E qual foi a atitude deles quando Jesus não está no barco da nossa vida? Há pavor, há medo. Mesmo que o Senhor esteja vindo, o grito: é um fantasma. Era impossível. Impossível alguém andar sobre as águas. É um fantasma. Acreditar em fantasma?
Acreditar em fantasma? Sim, quando a pessoa não tem Jesus na vida dela e as tempestades vêm, ela pensa as coisas mais absurdas, ela busca os caminhos mais absurdos. Pessoas entram por esse caminho espiritual e veem o que não é de Deus, onde deveriam ver Deus, onde deveriam buscar o Senhor. Jamais podiam pensar que o seu mestre viria caminhando sobre as águas. Jamais podiam imaginar aquele jovem de 30 anos, 32, 33 anos, caminhando sobre as águas do mar, vindo ao encontro deles. Como assim? Jesus, carne e osso, eles podiam senti-lo. Como ele pode andar sobre as águas? Impossível, é um fantasma. Quando a pessoa não tem Jesus no seu barco, na sua vida, para ela, os problemas são tão grandes que ela não vê solução, ela não enxerga que Deus pode fazer o impossível. Quantas coisas já vimos impossíveis. Jesus então faz um convite de Jesus para andar sobre as águas. Vamos ver? Olha aqui, Mateus 14, seguindo aí, 28, 29. Respondendo-lhe Pedro, disse: Se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: Vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Pedro foi muito ousado. Pedro, ele nem pensava antes de falar. E quando Jesus disse: Não temam, sou eu, gente, Yeshua, Jesus, estou chegando, não tenham medo, sou eu. E Pedro diz: Se és tu, Senhor, manda que eu vá. Se és tu, eu irei ao teu encontro. Manda, dá uma ordem para que eu vá. E Jesus diz: Vem. A palavra de Deus é tão maravilhosa. O Senhor nos diz: provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurados todos aqueles que nele se refugiam. Provai. Você já experimentou a bondade do Senhor? O amor do Senhor na sua vida? Você já experimentou Deus no seu viver? Pois Pedro disse: Se és tu, manda-me. Me dá uma palavra de ordem. Ele não era bobo de dizer: eu também vou andar. Ele sabia que ele iria afundar. Mas ele disse: Se és tu, dá-me este poder de andar sobre as águas. E Jesus diz: Vem. O Senhor fala para nós: vem, experimenta, faz uma prova de Deus. Eu não acredito em Deus, eu não creio, só se. Faça uma prova. Deus, se o Senhor existe, experimente. Ele abriu a porta para que nós pudéssemos provar e saber que Ele é Deus. Experimente Jesus. Ele disse: vem. Vamos ver o que aconteceu. Andar sobre as águas nos faz ver quem é Jesus. Aí no capítulo 14, ainda de Mateus, de 30 a 33, nós lemos: reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor! E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento. E os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente és filho de Deus. Andar sobre as águas nos faz ver quem é Jesus. Ele quer mostrar quem Ele é, Ele quer mostrar o seu poder. Não que Ele precise, Ele não, mas nós precisamos. Você precisa saber quem é Jesus. Você precisa saber que Ele é o Filho de Deus. Você precisa saber que Ele pode fazer o impossível. Não para te provar, mas para que você possa conhecê-lo e saber quem Ele é.
Ele não precisa provar. Em toda a natureza, em toda a criação, Ele já mostra o seu poder, quem Ele é. Mas nos faz ver quem é Jesus. Pedro disse, manda-me ter contigo. Jesus diz, vem. E ele vai, ele desce do barco e começa a andar sobre as ondas. Imagina esta cena, os discípulos com um olho deste tamanho, olhando para Pedro, olhando para Jesus, Jesus parado ali esperando Pedro se aproximar. E de repente Pedro começa a entender o que está acontecendo. Estão andando sobre as águas. Ele começa a reparar na força do vento, nas ondas. Ele começa a perder o equilíbrio, deixa de olhar para Jesus e começa a afundar. Sempre que nós tiramos os nossos olhos de Jesus e olhamos nas forças, nas circunstâncias ao nosso redor, nós sucumbimos. Ai, Senhor, o vento é forte, as ondas são altas. Ai, impossível eu sobreviver nesta condição. E quando Pedro está afogando, afundando, ele faz a menor oração que tem na Bíblia. A menor. Salva-me, Senhor. Salva-me, Senhor. Oxana, salva-me, 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 Senhor. Você, quando está afundando, ou se já está afundando, faça a menor oração que existe na Bíblia. Salva-me, Senhor. Salva-me. Não dá para explicar tanta coisa, para falar tanta coisa, mas apenas dizer o essencial. Salva-me, Senhor. Sem Ti eu vou perecer, sem Ti eu vou afogar, sem Ti eu vou morrer, sem Ti eu estou perdido. Salva-me, eu preciso de Ti. A menor oração é tão poderosa e tão forte que nós precisamos fazer em meio às tempestades da vida. Salva-me, Senhor. E Jesus, então, estendendo a mão, tomou. Jesus o sustentou, levantou de onde ele estava submergindo. Mas Jesus trouxe para ele uma palavra de repreensão. Por que duvidaste? Você caminhou tão bem, você veio olhando para mim, você estava tão bem. Por que você duvidou? Homem de pequena fé. Alguém podia dizer, Pedro foi um homem de grande fé, porque ele andou sobre as águas, indo ao encontro de Jesus. Mas ao afundar, Jesus disse, homem de pequena fé. Não foi até o fim, não conseguiu continuar olhando para Jesus. O escritor da carta aos Hebreus, no capítulo 12, diz, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus. Olhar firmemente significa não desviar o olhar, não olhar para mais nada, só para Jesus. Aqui está o segredo da vitória e de receber o impossível. Nós precisamos exercitar a fé nas tempestades da vida. Olha o que está escrito em Mateus 17, 19 a 20. Então, os discípulos, aproximando-se de Jesus, perguntaram-lhe em particular, por que motivo nós não podemos expulsá-lo? E ele lhes respondeu, por causa da pequenez da vossa fé. Pois em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte, passa daqui para acolá, e ele passará. Nada vos será impossível. Jesus descia do monte onde ele foi transfigurado diante de Pedro, Tiago e João. Jesus revelou quem ele era naquela transfiguração, deixando a luz do seu interior, a glória do seu interior extrapolar pelos poros da sua pele. Seu rosto brilhava como o sol, a sua roupa ficou tão clara como nenhum lavandeiro da terra poderia alvejar. Mas quando ele desce daquele monte,
uma pequena multidão está ali. Um homem tinha pedido aos discípulos para expulsar o demônio de seu filho e eles não puderam. Então, Jesus vai chegando e eles disseram: Senhor, o pai do menino disse: eu pedi aos teus discípulos para expulsar o demônio do meu filho, mas eles não puderam. Se o Senhor pode alguma coisa, por favor. Jesus disse: eu posso. Se eu posso. Cadê o menino? Trouxe o rapazinho e ele disse: o demônio lança na água, no fogo, ele espuma, rilha os dentes e o inimigo tenta matá-lo. Teus discípulos não puderam expulsá-lo. E Jesus disse: ó homens de pequena fé. De pequena fé. Até quando estarei convosco? Jesus expulsa o demônio, liberta o menino e os discípulos perguntam: por quê? Por quê? Por que nós não podemos expulsá-lo? Jesus disse: por causa da pequenez da vossa fé. Se a fé de vocês fosse do tamanho de um grão de mostarda, não é o tamanho da fé, a qualidade. Vocês diriam a esse monte: transporta-te daqui para o meio do mar. Isso aconteceria. Nada vos seria impossível. Nada, quando se tem fé. Fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Fé. Em todo tempo, Deus realiza o que nos é impossível. Em todo tempo. Em Mateus 19, 25, 26, nós lemos: ouvindo isto, os discípulos ficaram grandemente maravilhados e disseram: sendo assim, quem pode ser salvo? Jesus, fitando neles o olhar, lhes disse: isto é impossível aos homens, mas para Deus tudo é possível. Tudo é possível para Deus. Tudo é possível para Deus. Tudo é possível ao que crê. Tudo é possível ao que crê. Nos momentos de tempestade, de luta, olhe para o Senhor. Ouve o que Jesus diz, o seu convite para andar sobre as águas. Vem. Mas quando você vier, olhe só para Ele. Olhe só para Jesus. Porque andar sobre as águas implica em fé. Quando Pedro afundava, Jesus disse: homem de pequena fé. Hebreus 11, verso 6 nos diz: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Andar sobre as águas implica em fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Eu tenho de crer que Deus existe. Eu tenho de crer que Ele é o doador, é o galardoador, é o recompensador de todos que o buscam e que creem nele. Andar sobre as águas implica em fé. E Deus nos chama, Jesus nos chama, a mim e a você, para andar sobre as águas. Vem, vem Pedro, pode vir. Mas lembre-se, andando sobre as águas não vai impedir as ondas, o vento, as circunstâncias ao nosso redor. Andar sobre as águas implica em olhar apenas para Jesus. Implica em contemplar o seu rosto, olhar para os seus olhos e crer que Ele está conosco. Crer que, através dEle, por sua palavra, podemos caminhar no sobrenatural. Para Deus, tudo é possível. Nada é impossível para o Senhor. Que você possa receber este convite do Senhor, este convite para andar sobre as águas e que você possa fazê-lo com fé, sabendo que o Senhor que nos chama vem
Ele quer que nós olhemos para Ele, só para Ele. Enfermidades incuráveis, coisas impossíveis. Deus é especialista no impossível. Amém? Vamos orar? Feche seus olhos, curve a sua fronte. Se for possível, se ajoelhe. Ore comigo dizendo: Senhor, eis-me aqui em Tua presença. Eu te peço perdão para os meus pecados. Perdoa-me, Senhor. Lava-me, limpa-me, purifica-me. Dá-me um coração puro na Tua presença. Dá-me um coração alinhado e perfeito para contigo. Eu me entrego a Ti para viver a Tua vontade, fazer o que Tu queres e andar nos Teus caminhos. Recebe-me, encha-me do Teu Espírito Santo e da Tua graça. Eu me entrego a Ti hoje e para sempre. Ajuda-me a andar sobre as águas, ajuda-me a crer no impossível, olhando para Ti. Dá-me experiências sobrenaturais contigo. Eu me entrego a Ti para ser Teu, hoje e eternamente. Amém, amém e amém. Graças a Deus, graças a Deus. Ande sobre as águas, Jesus está dizendo: vem, pois para Ele nada é impossível. Que Deus te abençoe ricamente e até o nosso próximo encontro, quando aqui estaremos compartilhando com você a Palavra de Deus, alinhando os ponteiros da nossa vida com a vontade do Pai. Deus te abençoe.